Análise, opinião. Alberto Cassoni, especialista em marketing e inteligência de mercado. Mais uma vez, satisfação imensa, Alberto, tê-lo conosco nesta edição, analisando os principais assuntos do dia. É sempre um prazer estar aqui reunido, ainda que virtualmente, né? Vamos por assim dizer, porque o assunto que a gente vai tratar também trata disso, para essa conversa aí que nós vamos ter aí de fazer uma reflexão sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade. Roberto, então vamos lá já direto ao tema para que a gente possa ter um melhor aproveitamento. Foi retirado pelo autor, o vereador Vinícius Zait, por uma sessão, o projeto de lei substitutivo em primeira discussão, de autoria do vereador, que define as atividades de baixo risco com finalidade de regulamentar, no âmbito do município, o artigo 3º inciso da Lei Federal de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. O projeto define o conceito de baixo risco para fins de dispensa de exigência de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividades econômicas, conforme previsto na referida lei federal. A dispensa de atos públicos de liberação da atividade não exime as pessoas naturais e jurídicas do dever de se observar as demais obrigações estabelecidas pela legislação. Na justificativa do projeto, Vinícius Zait explica que o objetivo da proposta é facilitar a abertura e manutenção das atividades econômicas de baixo impacto ao retirar a burocracia existente para a concessão de alvarás e demais permissões do poder público para o funcionamento de tais atividades. O vereador argumenta que sua proposta criará um ambiente propício para o empreendedorismo e para o investimento no setor produtivo, resultando na geração de emprego e renda. Para o vereador, em face da pandemia e crise econômica, torna-se fundamental que o Estado retire de cima do setor produtivo o grande peso da burocracia. Eu fiz questão de ser até mais extensivo, um pouco mais na leitura, Alberto, para que a gente pudesse chegar no cerne da questão de entendimento do nosso internauta. É lógico que ainda não ficou claro para quem não está habituado com essa linguagem no dia a dia. Por isso eu quero que você também faça aí uma introdução explicando para o nosso internauta do que se trata, e daí você desenvolve a sua linha de pensamento, a sua análise. Sim, Oliveira, faremos o possível. Então, sem dúvida, é necessário, como está descrito na descrição da matéria, é necessário tirar aí o peso da burocracia para a abertura de empreendimentos considerados de baixo risco. Então, como foi dito, né, existe uma classificação de atividades que são consideradas de baixo risco, que tem alguns critérios, né, como edificações simples, com poucos pavimentos, que não possuam aí um excesso de lotação, que não tenham subsolos, que não sejam, assim, vamos por assim dizer, insalubres com relação à falta de uma boa circulação de ar, que não utilizem aí líquidos incombustíveis, né, que não usem o gás, o GLP, essas coisas que podem trazer risco. Então, isso, nesse momento, eu vejo como necessário essa discussão, porque no mundo em que nós vivemos, nós estamos passando pela experiência aí do home office. Nós sabemos que muitas atividades elas podem ser feitas fora de um local de trabalho, onde existe uma reunião de pessoas dentro de um escritório, por assim dizer. Essa discussão, Oliveira, ela já não vem por causa, nos meios de produção e de análise, elas não vêm já por causa da pandemia, que fez com que nós trabalhássemos em home office. Quando, na década de 80, quando os bancos já estavam
trabalhando na tecnologia de informática, na tecnologia de informação, onde os dados iriam ser disponibilizados para os clientes online, como a gente tem hoje em dia, porque na década de 80 se você fizesse uma palestra dizendo que o banco ficaria mais acessível às pessoas, tinha cara que dava risada da gente dizendo que isso é impossível, isso não vai acontecer. Mas acabou acontecendo, é a vida que nós vivemos hoje. Esse simples fato dessa distribuição de informações já levantava discussões no sentido de que muitas atividades profissionais poderiam ser feitas em home office, isso já na década de 80. Então, o que acontece? Realmente, muitas atividades, principalmente com as necessidades econômicas de se abrir novas frentes de negócio, de se terceirizar, obviamente podem criar aí vários nichos de negócio que não dependam de tanta burocracia para abrir. O que acontece é o seguinte, na verdade, a gente tem que tirar o peso da burocracia, mas como você mesmo também alertou, isso não significa flexibilizar normas e regras. Quer dizer, normas e regras sempre vão existir numa determinada atividade econômica. Por exemplo, a norma de construção de uma edificação. Você pode querer fazer, vou dar um exemplo, fazer uma igreja num subsolo que você tenha no seu prédio lá para que comporte até 100 pessoas. Porém, o acesso é uma escada, aquela escada... aquela escada, esqueci o nome. Caracol. Que passa uma pessoa só. Uhum. Então, para chegar, você vai chegando as pessoas. Se de repente precisar sair 100 pessoas de uma vez, numa área com 60 pessoas que é considerada de baixo risco, não tem como. Então, foi uma norma que não foi atingida. Então, a flexibilização, muitas vezes, num país do jeitinho como o Brasil nós temos, ela é entendida como uma flexibilização geral de normas e procedimentos, que não é. As normas e procedimentos continuarão. O que vai existir agora nós teremos que ter uma visão daquilo que se está chamando hoje em dia de GRC, Gestão do Risco e Compliance. Então, a gestão de risco você pode ter, por exemplo, o que é de baixo impacto? Um escritório de contabilidade com 10 pessoas, uma sala aberta, uma redação de notícias, né? A redação de um jornal, a redação de uma rádio, pode ser considerado de baixo impacto de risco. Mas as normas de como essa atividade vai estar ocorrendo dentro de um local adequado, elas vão sempre existir. Pode haver o risco, por exemplo, de um cidadão querer adentrar aí numa área de jornalismo e ter uma discussão séria com um jornalista, né? Isso pode acontecer. É um risco que tem que ser analisado. Então, não pode estar, determinadas atividades que envolvem público e opiniões não podem estar totalmente abertas a entrada de qualquer pessoa mal intencionada. Isso tudo tem que... Então, essa gestão de risco ela tem que ser vista. Agora, o compliance sempre vai ter, a normatização sempre vai ter. Esses procedimentos, eles têm que ser necessários. Recentemente, me parece que foi fechado uma empresa que produzia o álcool em gel, que estava fora dos padrões. Era um risco grande. Quer dizer, você pode facilitar a abertura do empreendimento, não fazer exigências absurdas com relação a que você não tem... Como eu vou ter determinado documento para fazer uma atividade consultiva para dar uma opinião? Você não tem como fazer isso. Então, você acaba cerceando o empreendedorismo. Então, é essa a questão. Você não pode cercear, mas tem que fiscalizar e tem que ter norma. Isso é importantíssimo. Roberto... dentro desse contexto, isso contempla principalmente os micros e pequenos empresários, né? Que é uma tendência que vai aumentando cada dia que passa. Por exemplo, a Dona Maria que resolve vender ali um pastel na porta da sua residência.
Sem essa lei, ela estava inserida dentro daquele contexto que tinha que seguir praticamente as mesmas normas da implantação da Toyota em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Essa é a Exatamente. verdade, é isso que se busca, né? Ela tinha que cumprir as mesmas normas da Toyota, da Volkswagen, para instalar a pastelaria na sua casa. E essa lei, esse é o sinalizador, é isso que contempla essa lei. Ela facilita. Ela facilita, ela tira a burocracia, o peso de muita documentação para uma atividade simples. Mas, por exemplo, onde é que a gente quer chegar? A Toyota, obviamente, ela tem uma norma de procedimento onde os parafusos, os arrebites, eles são feitos de forma para que não haja risco para o consumidor. A Dona Maria vai ter que ter, uma vez que ela está fritando o pastel, ela está com um gás, está com óleo quente, é inflamável, ela vai ter que ter os procedimentos do trabalho de forma adequada. Então, os procedimentos não mudam. Agora, a forma de facilitar com que a Dona Maria possa fazer a sua atividade, isso é justo e correto. Mas os procedimentos sanitários, isso tem que... As normas, elas vão ter que ser sempre cumpridas. E muitas vezes as pessoas entendem que essa flexibilização significa flexibilização de norma. E não existe essa flexibilização de norma. As normas vão existir para cada atividade. Você trabalhou bastante tempo na área de construção civil e você sabe que existem normas técnicas da ABNT que você tem que seguir, porque caso contrário você vai colocar outras pessoas em risco, e isso tem que ser observado, obviamente. Não tem nem dúvida. É uma tendência, Alberto Cassone? É um caminho sem volta? É um caminho sem volta, porque quando houve a flexibilização da distribuição da comunicação e essa facilidade, que esse exemplo que nós estamos aqui, nós estamos conversando frente a frente, você está aí no mínimo a 5 quilômetros aqui de onde eu estou, mas nós estamos conversando como se estivéssemos no estúdio da Rádio Cacique ou de qualquer outra rádio, mas não estamos. Então, essa distribuição da comunicação também permite uma distribuição de serviços de consultoria, de serviços de atendimento de uma agência de turismo, de uma agência publicitária, que se tornam, entre aspas, virtuais. Então, os serviços que não dependem de uma tangibilidade material vão ser favorecidos, obviamente. Então, muita linhas de produção, por exemplo, que são de produção de cultura, de produção de conhecimento, elas poderão estar distribuídas. E isso você acaba contratando pessoas que a gente chama pejotizadas, né, terceirizadas, para criar um núcleo de trabalho. Os clusters, né? O pessoal costuma falar assim, os clusters. Você tem clusters de produção de atividades que não precisam de uma área física de produção como uma Toyota, uma fábrica precisa. Então, é uma tendência e é irreversível. Tendência irreversível. Eu ia pedir para você fazer a conclusão, acho que você já concluiu, não é isso? Quando você fala que tendência é irreversível. Okay? Apesar que em dados momentos será necessária as pessoas estarem presencialmente conversando. Isso é fundamental. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado.